Olá, galera do Cultura da Ação, aqui é a Graça Paz e mais uma vez eu tô aqui para falar de um filme para vocês. O filme de hoje é O Terceiro Assassinato, do diretor japonês Hirokazu Koreeda. A música de Ludovico Eunadi e os atores principais são Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho e Suzy Hirose. São os três atores que estão nos cartazes. O diretor, que também é o roteirista desse longa, Hirokazu Koreeda, é um diretor que concorre todo ano em Cannes. Os filmes dele bombam, é um cara muito inteligente, tá? E O Terceiro Assassinato só não entrou no festival de 2017 porque ele não ficou finalizado a tempo, tá? Mas esse ano, agora em maio, ele vai estar concorrendo com mais um longa lá. Anotem esse nome, Hirokazu Koreeda. だとしたら間違いなく死刑だろう。全部こっちに丸投げしやがったよ。どうして殺したんですか？生まれてこない方が良かった人間というのは世の中にいるんです。 Terceiro assassinato, o nome já diz. Terceiro assassinato. Subentende-se que o filme irá abordar 3 assassinatos. E a gente tem o advogado Shigemori e o Mikuma. Shigemori é advogado do Mikuma. Mikuma é o cara que é acusado de ter cometido um assassinato. Só que o Mikuma, no passado, há 30 anos atrás, ele tinha cometido um assassinato. Ou seja, ele não era mais um réu primário. E o Shigemori entra na vida dele para defendê-lo. Depois dele ter tido problema com um advogado que também já havia tentado pegar o caso. O que acontece? O filme começa com um crime. Mostra o Mikuma cometendo esse crime. 命は選別されてんですよ。理不尽に。2度の殺人を犯した男の深い闇。その先に待ち受ける3度目の殺人とは。 A gente vê ele cometendo o crime lá, tá? No local ermo, deserto. Mostra ele cometendo o crime. Daqui a pouco passa para essa relação entre o advogado e o cliente. Durante as conversas entre eles, vai rolando as investigações até que vem o julgamento. O Mikuma está preso. Ele preso, o advogado correndo atrás, descobre um fato interessante. O pai desse advogado no passado havia defendido este mesmo cliente quando ele havia cometido seu primeiro crime, que ele foi condenado. No Japão, determinados crimes são condenados à pena de morte. Só que o pai do Shigemori não condenou o Mikuma à pena de morte. Ele, inclusive, questiona ao pai. Poxa, se você tivesse condenado ele não teria cometido mais um crime, tal. O pai fala para ele, calma, a gente tem que analisar, não é bem assim, não é todo caso que merece pena de morte, enfim. Shigemori começa a investigar. Ele começa a investigar, e no decorrer dessas investigações, até chegar ao julgamento, aparecem várias situações. Dentro dessas situações, a filha do cara assassinado, o advogado descobre que ela tem uma ligação com o Mikuma, que é o assassino. Peraí, então foi um crime encomendado? A filha do cara ter uma ligação com o cara que assassinou o pai? Aí surge uma outra versão nessa história, que a mãe dela havia encomendado este crime ao Mikuma, que era funcionário da fábrica do marido. Mas vem um porquê da questão aí. Como um funcionário iria conseguir atrair o patrão para um lugar ermo daquele altas horas da noite? O advogado começa a ficar intrigado e começa a investigar por conta própria. E nessa investigação ele descobre que a menina, que era a filha do assassinado, né, da vítima, ela tem um problema na perna, que ela manca. E ela diz para todo mundo que aquilo ali é de nascença e tal, mas não, ele descobre que ela caiu do telhado. E por que o Mikuma, o cara que matou o pai dela, virou o melhor amigo dela? Porque ele conversava com ela, porque ele dava atenção a ela, coisa que ela não tinha em casa do pai e da mãe. Então, nas investigações,
ele vai levantando várias hipóteses, só que no meio dessa história toda, Mikuma muda 2 vezes sua versão ao crime. 殺したのは奥さんに頼まれたからした男。重森さんたちはそうやって解決してるじゃないですか。死刑のことを言ってるのかな。ほっとけよ。 Primeiro ele diz que é inocente, que ele não cometeu assassinato nenhum. Só que aí, por esse motivo que o primeiro advogado abandona o caso, aí esse atual assume e já com o atual, ele novamente volta a afirmar, né? Primeiro ele conta para o advogado que o crime havia sido encomendado pela viúva. Depois ele muda a história dizendo novamente que é inocente e essa inocência dele tem a ver com a viúva e com a filha do morto. たまに女の子が来てたわね。女の子ですか。ちょっと足の悪い。私たちは家族を殺されたんですよ。なった方がいいとは思わない。ここでは誰も本当のことを話さない。僕みたいな人殺しにそんなこと期待しても。 Moral da história. É um filme que te bota para pensar o tempo todo. Você vai acompanhando aquela investigação. É um filme que te provoca. É um filme que te instiga. E daqui a pouco você defende o assassino. Daqui a pouco você condena o assassino. Você fica ali naquela dualidade. Você não sabe se ele é culpado, se ele é inocente. Você passa quase o filme todo ali naquele suspense. Se ele é culpado, se ele é inocente. Vão aparecendo várias questões que vão mexendo com essa certeza lá do início que a gente vê o cara cometendo crime o tempo todo, se realmente ele é culpado ou se ele é inocente. Tá? O que esse filme deixa pra gente, assim, de aprendizado, é pra gente aprender a valorizar as amizades, pra gente que é pai e mãe, saber conversar com os seus filhos, saber o que está acontecendo com os seus filhos. A gente precisa conversar, a gente precisa entender nossos filhos no olhar, a gente precisa saber quando o filho está mentindo, quando não está mentindo. A gente precisa avaliar as nossas relações de amizade, as nossas relações de pessoa a pessoa. Esse filme mexe com isso, com relacionamento, principalmente de pai e filho, pai e filha, porque tem 3 questões de pai e filha. O que foi morto com a filha, o que matou com a própria filha e do advogado com a filha. São questões diferentes, mas que se unem no mesmo propósito num determinado período do filme. Mostra esse questionamento, até que ponto o pai tem que ser amigo da filha, até que ponto o pai tem que conversar com a filha. Qual é o dever do pai com uma filha? Mesmo o pai que é separado da mulher. Né, da mãe, que geralmente quando se separa a criança fica com a mãe. E aí, esse pai, qual é o papel dele nessa história? Então o filme mexe com isso, com amor, com a amizade, com as questões de certo e errado, com as questões de culpado ou inocente. Nem todos os indícios às vezes apontam para uma causa que é aquela. E aí, o que o advogado tenta o filme todo fazer é defender o cliente dele da pena de morte. Será que ele consegue? É bem sistemática a história, porque entram vários fatores, como eu falei para vocês aqui. É um filme que tem uma fotografia belíssima, uma música que acompanha o tempo todo, um roteiro com diálogos maravilhosos, o diretor também é o roteirista. Então, assim, é um filme muito bem feito, muito bem produzido. É muito bom e gostoso de ser assistido. Ele te prende do início ao fim. Você no final tá ali torcendo, você quer saber o que realmente, o cara é culpado, o cara é inocente, entendeu? Ele está nos cinemas, ele vale ingresso, vale pipoca, vale levar companhia, vale debate pós-sessão, vale tudo, gente, tá? E se você gostou da minha crítica, esse filme é O Terceiro Assassinato, um filme japonês. Se você não sabe japonês, vai ter que ver como eu, com legenda e prestando bastante atenção, tá? Se você gostou da minha crítica ou se você não gostou, comente. É importante pra gente saber o que você achou, tá bom? Se você quer saber tudo que rola nesse canal, se inscreva no canal,
clica no sininho para receber as notificações, tá legal? E sempre dê seu comentário, gente. É importante pra gente. Gostei, não gostei? Então dá seu sinal de joinha lá, mas interaja de alguma forma com a gente, tá bom? Ou para fazer perguntas, sei lá, o que você achar interessante. Tá ok? E eu me despeço por aqui e até o próximo filme. ほら、これがまともな人間のやることか？私も裁かれないといけないと思ったんです。3度目の殺人